Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 24 de outubro de 2012. Alunos das escolas públicas de Uberlândia participam da segunda semana da Estatística e da 12ª semana da Matemática na Universidade Federal de Uberlândia. Na nossa série sobre a boa alimentação, você vai saber como conservar os alimentos de forma adequada. Hoje nós vamos mostrar como é feito este trabalho desde os grandes restaurantes até os vendedores ambulantes. Os 72 anos da Biblioteca Pública Municipal, a história e a dedicação ao ensino e cultura aos moradores da cidade. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Alunos de escolas públicas de Uberlândia participam da segunda semana da Estatística e da 12ª semana da Matemática, que é realizada na Universidade Federal de Uberlândia. A programação segue até a próxima sexta-feira. Alunos, professores, pesquisadores de matemática, estatística e áreas afins estão juntos no evento desenvolvido pela Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia. Essa semana nós aproveitamos para trazer coisas que geralmente não são vistas no curso normal de graduação. São coisas que vão além na pesquisa, no ensino, e também temos um espaço onde os alunos podem apresentar seus trabalhos de iniciação científica. Então, nós temos mais ou menos em torno de quase 80 trabalhos e eles estão sendo apresentados pelos mesmos alunos. Então é uma oportunidade onde o aluno pode mostrar o que ele está pesquisando, o que ele está trabalhando e já se enfrentar a um público, já avisando o futuro dele quando for fazer suas apresentações. Mais de 40 alunos de ensino fundamental e médio são beneficiados com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que já está na terceira etapa e leva o universitário de licenciatura às escolas públicas. Lá eles ensinam a matemática de uma forma mais interessante e divertida, usando a robótica como forma de aprendizado. A gente utiliza um kit específico para trabalhar com eles, de forma que a gente possa abordar a matemática simulando o funcionamento dos robôs. Então seria uma ferramenta para se ensinar matemática. A equipe de desenvolvimento de robótica móvel Edron da Universidade Federal de Uberlândia, que mostramos na semana passada, sagrou-se campeã em 2 categorias no 11º Latin American Robot Competition, realizado no último domingo em Fortaleza. A equipe conquistou a medalha de ouro na categoria IE Standard Educacional Kit SEC, na qual 2 robôs disputaram jogos similares ao vôlei de praia. Na Robocop humanoide, em que 3 robôs jogam futebol, o time mineiro também ganhou o ouro. A Edron ficou ainda com a prata na categoria IE Humanoid Robot Racing, que o robô percorre uma corrida em linha reta. E agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira, que é de temperaturas baixas no Triângulo Mineiro e que deve ficar nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. Em Uberlândia, o céu fica parcialmente nublado, há possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não passa de 32. Veja como fica o tempo em outras cidades vizinhas. Em Tupaciguara, o dia amanhece chuvoso. À tarde e à noite, tempo estável. A mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Em Patos de Minas, tempo parcialmente nublado. Previsão de chuva a qualquer momento. A máxima é de 32 graus. Possíveis pancadas de chuva durante todo o dia em Indianópolis. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Em Monte Carmelo, o dia amanhece nublado. Deve chover a qualquer momento. A mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. E o curso de graduação em Relações Internacionais do Instituto de Economia da UFO teve os padrões de qualidade avaliados pelo Ministério da Educação e recebeu o conceito máximo. O resultado faz com que o curso seja reconhecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior como de excelência. Foram avaliados a organização didático-pedagógica, o corpo docente, as instalações físicas e os requisitos legais. Em todos os quesitos, a nota recebida foi máxima. Isto é um sinal muito importante de que a sociedade, a partir desta avaliação, ela tem uma sinalização de que ela encontra aqui, não é,
um curso de excelência, uma formação de qualidade excelente dentro dos padrões oficiais da avaliação do sistema de educação superior no país. O curso foi criado em 2009 e hoje tem cerca de 240 alunos matriculados. A formatura da primeira turma será em 2013. É um profissional que trabalha na área pública, na área privada, em todo e qualquer tipo de organização que envolva relações internacionais no âmbito da política, da economia, da sociedade e da cultura. E depois do intervalo, na nossa série sobre uma boa alimentação, você vai ver como é a conservação dos alimentos nos bares, restaurantes e também nas barraquinhas da cidade. A gente volta em instantes. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados no teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Imagina a cena, eu no ponto esperando o ônibus, do meu lado um gatinho que também ia fazer a prova do Enem. Gatinho? A gente começa a conversar, vem o ônibus, subimos juntos. Lá pelas tantas ele levanta pra descer e eu, mas não é aqui. Sério? Deu pra entender, né? No embalo da conversa acabei pegando o ônibus errado. Não acredito. Desci, cinema e desfiz dele. Saí correndo igual uma louca. Por sorte eu consegui chegar. Mas cheguei em cima da hora. Agora parece engraçado, mas ninguém merece passar por isso. Para evitar imprevistos, confira com antecedência o local da prova no cartão de confirmação de inscrição, que você vai receber pelo correio. As mesmas informações estão disponíveis também pela internet, no site inep.gov.br. O Enem é nos dias 3 e 4 de novembro. Não vai esquecer de nada, hein? Ministério da Educação, Governo Federal. Conservar os alimentos de forma adequada é uma das principais orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje nós vamos mostrar como é feito este trabalho desde os grandes restaurantes até nos vendedores ambulantes. Conservar e manipular alimentos de forma adequada é a principal preocupação da equipe de nutricionistas do restaurante universitário da Universidade Federal de Uberlândia. As mercadorias são armazenadas seguindo todos os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No estoque, alimentos secos e enlatados ficam separados dos orgânicos. O equipamento oferece refrigeração e temperatura adequada. Luvas, toucas e todo o material de higiene também são essenciais na rotina de uma cozinha industrial. Diariamente, cerca de 4.000 refeições são servidas para estudantes e funcionários da instituição. Fornecer para eles um alimento seguro, livre de qualquer contaminação, tanto contaminação física, química e microbiana. Mas será que os consumidores podem confiar também na higienização dos alimentos que são vendidos assim nas barracas de rua? Sirlene trabalha há 5 anos nesta lanchonete, instalada em frente ao Hospital de Clínicas da UFO. Ela vende cerca de 150 salgados por dia e garante que o manuseio do alimento é feito de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador. Mantém a estufa sempre ligada, para não perder o alimento, entendeu? E toda hora a gente está limpando os trem, deixando tudo higienizado. Mas para confirmar se existe qualidade nos produtos, esta nutricionista da Universidade Federal de Uberlândia fez uma pesquisa com os alimentos vendidos. Foi realizada uma avaliação da qualidade higiênico-sanitária do ponto de venda através da aplicação de uma ficha de inspeção higiênico-sanitária e também fizemos análises da composição centesimal e análises microbiológicas dos alimentos comercializados por eles. Segundo a especialista, o resultado foi positivo e para aperfeiçoar ainda mais o atendimento e garantir as boas técnicas de conservação, alguns vendedores passaram por treinamento.
Os vendedores ambulantes que participaram de todos os dias do curso, eles tiveram uma melhora na classificação do ponto de venda, sendo observado que a capacitação em boas práticas ela tem um resultado muito positivo na manipulação e armazenamento dos alimentos. Nós fizemos o curso, né, para como a manuseio do alimento, manusear o alimento, e fazemos de tudo para tratar bem o cliente, entendeu? Pois é, mas como ter a certeza que estamos comendo em um ambiente que tem alimentos saudáveis? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Yara Cristina Paiva Maia, que é nutricionista e também doutora em biologia molecular. Yara, muito obrigado pela presença. Essa série sobre nutrição está sendo muito legal, porque a gente está aprendendo muita coisa bacana com relação à alimentação saudável. E desta vez a gente vai falar sobre a melhor alimentação nos lugares que comemos, principalmente nos restaurantes, nos bares e até mesmo nas barraquinhas de lanches que a gente faz. Como é que é? Qual que é a principal coisa que o consumidor tem que observar ao frequentar qualquer lugar desse? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É importante que nesses estabelecimentos existem uma série de regras, de condutas, de normas que devem nortear isso. Tem uma resolução que chama RDC 216, que estabelece alguns princípios e algumas normas para esses estabelecimentos comerciais. Para facilitar a vida desses industrializadores, desses comerciantes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária elaborou uma cartilha que tem algumas questões assim bem básicas e ela aborda de uma maneira bastante didática algumas questões, como por exemplo, nós sabemos que um dos problemas que existem é a falha na higienização das mãos desses manipuladores de alimentos. Então não se sabe fazer essa correta higienização das mãos. Então na hora de higienizar as mãos é recomendado que se higienize até a altura do cotovelo, né? A questão das unhas, né, que tem que estar sempre aparadas, curtas, e outras questões também relacionadas com esse manipulador. Existem alguns exames de saúde que ele precisa fazer, como por exemplo coprocultura, parasitológico, exames VDRL, que é aquele exame para sífilis, exame urina tipo 1, hemograma, porque se ele tiver qualquer gastroenterite ou qualquer problema relacionado a esse, alguma doença, ele não pode manipular os alimentos e ele tem que ser afastado por um período daquela manipulação ou daquele estabelecimento. A gente vê que tem muita coisa bacana essa cartilha, se a gente for falar de tudo que tem aqui, a gente fica o jornal inteiro. Mas eu estou vendo aqui, Yara, que tem a questão do lixo, né, colocar o lixo no lugar certo, tem a questão dos insetos também nas cozinhas dos restaurantes. Até tem muito restaurante, acho que a moda agora de um restaurante até vira uma questão estética e ao mesmo tempo uma questão de transparência. Eles colocam vidros em que a gente pode ver como é feita a preparação do alimento. É uma dica bacana para os proprietários? Com certeza essa é uma dica bacana, importante para os proprietários, que é essa questão da transparência. Porque hoje em dia não se quer, a questão do controle de qualidade não é mais assim, é uma exigência, é uma necessidade, é uma questão de sobrevivência no mercado. E não só isso, esse estabelecimento, esse proprietário, ele tem que não só servir bem uma alimentação, uma refeição, não basta ela ser só saborosa, né? E ele tem que encantar o cliente. Então, uma maneira de encantar é essa transparência. Aliás, o proprietário também tem que ter um nutricionista no estabelecimento, e muita gente pensa que o nutricionista está lá só para colocar um prato bacana, saboroso, diversificado em vitaminas, e na verdade vocês têm um trabalho até mais a fundo do que isso, né? Isso, a RDC 280, ela recomenda que a importância de um responsável técnico nesses estabelecimentos. E o nutricionista, ele tem um know-how, um background muito bom para fazer todo esse monitoramento, esse planejamento de cardápios, essa elaboração desses cardápios, o controle de qualidade desde o recebimento da matéria-prima até o fornecimento para o próprio consumidor na hora. Então, assim, ele tem um know-how muito bom.
né? Ele estuda 4 anos e meio alimentos, né? Então toda essa questão, todo estabelecimento tem que ter um manual de boas práticas de fabricação, e o nutricionista, como responsável técnico, ele tem que fazer com que aquele manual de boas práticas se torne prático, né? Seja realmente utilizado, não basta ficar dentro da gaveta. A gente vai muito em lugar fazer um lanchinho, por exemplo. Quando a gente vai em restaurantes mais, que a gente vê que é mais tradicional, os empresários fizeram um investimento maior, a gente até às vezes confia mais por causa da gente ver essa transparência. Mas quando a gente vai fazer aquele lanchinho em pequenos lugares, aquele lugarzinho da esquina, nos vendedores ambulantes, a gente se depara com aquela, eu acho que chama estufa, que tem alguns salgados por ali, e a gente, às vezes, o alimento até está bonito, a gente fica com vontade de comer uma coxinha, um quibe, uma esfirra. Esses lugares, o que precisa ser feito para o consumidor saber que ele vai comer aquele salgado, por exemplo, e não vai ter problema, uma infecção alimentar, por exemplo? Como é que funciona isso para saber se o alimento está ideal para consumir? Isso é um pouco complicado porque existem algumas regras de temperatura adequada. Então, por exemplo, um balcão térmico frio, ele tem que estar a 7 graus Celsius. Né? Então, não dá uma salada, ela não pode ficar num balcão que tem uma temperatura que seja diferente daquilo. E, ao mesmo tempo, o balcão térmico quente, ele tem que estar numa temperatura superior a 60 graus Celsius. O ideal é que quando você vá comer um alimento, ele tem que atingir 74 graus Celsius na hora de cocção no centro geométrico desse alimento, para que ele seja realmente isento de micro-organismos. E tem como a gente fiscalizar isso, perguntar para o dono, se está na temperatura ideal, esse alimento foi feito hoje? Porque muitas vezes eu acredito que as pessoas com tanta fome chegam lá, vê o negócio bonitinho por cima assim, uma torta, por exemplo, está bonita, mas às vezes esse alimento tem 1 dia, 2 dias que está lá, isso aí já é prejudicial à saúde? Isso é prejudicial à saúde, sim. Existem algumas regras de ouro que a gente fala que são regras de ouro da Organização Mundial de Saúde, que são alguns pontos que podem levar à ocorrência de enfermidades ou doenças transmissíveis por alimentos. E um dos pontos que mais é discutido é quando um alimento é preparado com muita antecedência. Então, o fato deste alimento ter sido preparado com muita antecedência, isso realmente pode levar a uma doença transmissível por alimento, e isso pode ter consequências muito graves. Então, o que se recomenda? É que nos estabelecimentos tenha um termômetro. Um termômetro para fazer um monitoramento dessas temperaturas. Nessa cartilha da Anvisa, ela mostra algumas temperaturas que são recomendadas para que os alimentos possam ser consumidos, né? Então acaba que tem uma temperatura, que é essa que você está mostrando, que nós chamamos de zona de perigo. É aqui, ó, aqui a gente mostra o contrário, então é essa página aqui está mostrando a temperatura que a Yara está falando. Essa temperatura entre 10 e 65 graus Celsius é uma temperatura onde os micro-organismos estão mais propícios para a sobrevivência. Então os alimentos que estão ali, eles devem permanecer por curtos períodos de tempo. Se eles ficarem muito tempo ali, eles podem, o alimento pode ser deteriorado. Yara, tem muita coisa. A gente queria ficar mais ou menos o programa inteiro conversando com você, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu acho bacana, gostei dessa cartilha, gostei das suas explicações. Eu espero que o nosso telespectador, seja o consumidor de um simples alimento ou até o empresário que tem um restaurante ou pretende montar um, valem as dicas da Yara aqui com a gente. Muito obrigado. Só para terminar, eu queria terminar com Aristóteles, porque ele fala o seguinte: nós, nesses estabelecimentos comerciais, nós temos que atingir a excelência. E essa excelência, Aristóteles fala que somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Então, isso tem que se tornar um hábito. Com certeza. E a gente que ganha com isso, os consumidores, que a gente alimenta todos os dias. Muito obrigado, Yara, pela presença, pela entrevista, tá? Eu que agradeço. Daqui a pouco, 72 anos da Biblioteca Pública Municipal, uma história de dedicação e ensino para a população da cidade. A gente volta já. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida.
O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para a segunda jornada de enfermagem do Hospital de Clínicas da UFO. Os interessados em participar devem enviar a ficha de inscrição até o dia 31 de outubro. A taxa varia de R$ 15 a R$ 20 de acordo com o nível acadêmico. O evento acontece no dia 7 de novembro. Mais informações pelo endereço eletrônico cpephcu.blogspot.com ou pelo telefone 3218-2387. E na Semana do Idoso, o programa Em Pauta de hoje vai tratar da vida ativa, que atualmente as pessoas da terceira idade estão tendo muito. São os idosos ativos e quem traz os detalhes para a gente é a Vanessa Pires. Olá, Kelson, boa noite. Hoje o programa Em Pauta é dedicado aos idosos. Nós vamos falar sobre a importância da qualidade de vida após os 60 anos. E você também vai conhecer o programa Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade, que é desenvolvido pela UFO. Os nossos convidados são o geriatra Ariovaldo Pires, a diretora de extensão da UFO, Geni Araújo, e a dona de casa, Ondina das Dores, que é um exemplo de vida. O programa Em Pauta é logo mais às 10 horas da noite. Muito obrigado então, Vanessa Pires, com o Em Pauta daqui a pouquinho aqui pela TV Universitária. E a Biblioteca Municipal de Uberlândia comemora hoje, 24 de outubro, 72 anos de história e dedicação ao ensino e também à cultura dos moradores da nossa cidade. Por trás destas prateleiras e livros, muita história para contar. Histórias de pessoas que chegavam e partiam de Uberlândia. Na década de 40, o espaço que hoje abriga livros era a antiga estação rodoviária da cidade, localizada no tradicional bairro Fundinho. As paredes aqui não existiam, né? Existia só o corpo central, que era o setor de embarque e desembarque, né? Com os guichês para venda das passagens. E onde são essas pilastras, era em forma de arco, onde os ônibus entravam, né, para poder ou desembarcar ou embarcar os passageiros. Mas o ponto de encontro entre viajantes deu lugar para a Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek. O lugar onde era feito o embarque e desembarque se transformou no salão de leitura. Hoje, as pessoas se reúnem aqui para ampliar os conhecimentos. Sem o livro, você não adquire o conhecimento, né? Então, o livro é a base, sabe? E eu acho que o papel é esse da gente, né? É ter esse acervo e prestar e pôr essa informação da melhor maneira e o mais rápido possível na mão do usuário. O incentivo à leitura começa cedo. Na biblioteca infantil, as crianças conhecem os livros brincando. Giovana tem 7 anos e já começou a criar a bagagem literária. A gente leu nós duas um pouco da história do Viagem ao Centro da Terra. Conta sobre um cientista e seu sobrinho que foram viajar para o centro da Terra. Iniciativa que partiu dela mesma. A escola dela fez uma visita e ela vivia sempre me pedindo para trazer, né? E aí a gente fez e ela tem gostado bastante. Tem também leitura para quem não consegue enxergar. A Sala Braille foi fundada em 1995 e oferece 1000 títulos, entre eles livros escritos e falados da literatura brasileira, infantil e autoajuda. O deficiente visual em Uberlândia tem diversos atendimentos e aqui a gente vai poder ampliar o leque do deficiente, estudando, se preparando para o mercado de trabalho, se formando, enfim, já que a biblioteca é fonte de informação. Nestes 72 anos de história, a Biblioteca Municipal de Uberlândia conquistou um acervo de 22 mil títulos e cerca de 40 mil exemplares. Diariamente, cerca de 800 pessoas passam por aqui procurando serviços que vão além da leitura. Assim como Uberlândia, a biblioteca se modernizou e oferece ainda de forma gratuita o aprendizado em informática. São 21 computadores e pelo menos 100 cursos.
Esta dona de casa trocou os livros pelo computador e procurou a biblioteca para se informatizar. Eu quero pegar algumas coisas pela internet, trabalhos manuais, essas coisas, e falar com meus filhos. E com tantas atividades oferecidas, é assim que a biblioteca completa mais um ano de história na cidade. Parabéns, então, a todas as pessoas envolvidas na história da Biblioteca Pública Municipal, algo que realmente é fundamental para a educação de nossa querida Uberlândia. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã, quinta-feira, tem mais às 6h30 da noite, é claro que eu espero você. Obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã, até lá.